Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, amantes, né, do futebol, né, gente? Que coisa maravilhosa. Marrocos elimina Portugal. Evidentemente que eu tenho uma tristeza aí pro Portugal, também pro Cristiano Ronaldo, tal, enfim, mas é muito pouco, tá, gente? Perto da alegria que eu tenho em ver um time africano chegando aí à etapa de semifinal da Copa do Mundo. É a primeira vez na história que isso acontece. Esse Marrocos, lembra do Marrocos do Zé Faria, gente, lá, brasileiro há muitos anos atrás, né? Marrocos vem de um trabalho aí fantástico de muito tempo, as pessoas não sabem, mas há um trabalho de reestruturação absurda que tem sido feito ali pela Federação Marroquina de Futebol, né? De 12 anos para cá, houve uma intensificação desse trabalho de uma maneira também bastante relevante, né? Marrocos tem hoje um centro de treinamento que dá inveja para muitas seleções do mundo inteiro, inclusive da Europa, né? A CBF, por exemplo, que é bilionária, né, deveria investir muito em estrutura, ter muitos treinamentos em vários lugares, também investir na base e tudo mais, tal, não faz nada disso, né? Marrocos, que tem muito menos patrocínio, tem investimento colossal ali, não somente na sua estrutura, mas até mesmo se associando a clubes para fazer um trabalho de divisão, de promoção da divisão da base, né, de achar, encontrar e desenvolver garotos na base. Né? Não é à toa que Marrocos chegou à semifinal da Copa do Mundo, né? Agora, de qualquer maneira, não deixa de ser um assombro, né? Por quê? Porque eliminou uma equipe que era tida por muitas pessoas como uma das favoritas para chegar aí à etapa de semifinal, de repente até a final da Copa do Mundo, sobretudo depois da goleada que Portugal aplicou no jogo anterior, né? Aí todo mundo achou que Portugal era esse absurdo de time. De fato, naquela partida foi o Portugal que todo mundo sempre sonhou, né? Aquele time foi quando a seleção foi o encontro dos seus talentos, né? E aí tudo acabou dando muito certo, e a equipe de Portugal emplacou uma goleada realmente muito convincente na última partida, mas aquela última partida não dizia, não explicava totalmente Portugal, né? Aquelas partidas ruins que Portugal fez ao longo da temporada, e mesmo na Copa do Mundo, né, no começo ali também não teve partidas tão boas assim, aquelas partidas também explicavam e explicam muito bem o que é a seleção de Portugal. É uma seleção que tem valores individuais assim como poucos, né? Tem uma geração fantástica, ao mesmo tempo uma geração que possivelmente está vai se despedir, ao menos em termos de Copa do Mundo, do Cristiano Ronaldo, né? Provavelmente era a última Copa do Mundo dele, né? Assim como provavelmente também a última Copa do Mundo do Messi, né? E o Cristiano Ronaldo ficou pelo caminho, né? Ele entra ali no jogo no segundo tempo, né? Não consegue ser tão relevante assim para a equipe, né? E a Portugal acabou sendo eliminada. Né? Agora falando do Marrocos, gente, que foi o vencedor, lamento por Portugal, fico chateado por Portugal, evidentemente, como eu disse, muito pouco, tá? Estou muito mais feliz do que chateado, evidentemente. Mas aqui não é para priorizar Portugal, não, gente. Aqui é para priorizar a seleção marroquina, que quem merece realmente os nossos aplausos é essa seleção fenomenal de Marrocos, que teve até agora uma Copa do Mundo exemplar, fantástica, uma defesa espetacular, com esse goleiro Bono, que é fantástico, né? Hakimi é cracaço realmente, um baita jogador de futebol, né? Certamente vai para a equipe top ali do futebol europeu, enfim, uma Copa do Mundo espetacular do Hakimi, né? A gente precisa falar também do Saiz, né, que é o número 6, né? O Yamik também é um jogador, ou seja, esses dois aí da primeira linha jogam demais, né? O Alá, né, que joga ali no setor esquerdo também, ou seja, é complicado você falar de jogadores enfim, que não jogam bola nesse Marrocos. Agora, o Anrabat, sem dúvida nenhuma, é um monstro, é um anormal, né? Ziyech, né, não precisamos falar. Bofal também fazendo uma grande Copa do Mundo, né? Mouzari, né, que não pôde jogar também, espetacular, ou seja, uma seleção com grandes valores individuais, mas uma seleção em que ela é taticamente muito forte. Por mais que tenha grandes jogadores, ela é taticamente uma seleção realmente muito acima da média. É incrível como é acima da média essa equipe do Marrocos. Mesmo o En-Nesyri, né, que foi o cara que fez o gol, né, saltou, foi lá nas alturas, lá nas nuvens, né? Me lembrou, inclusive, o Dario, né? O Dadá Maravilha, né? Que pulava e ficava no ar, né? Como ele falava, né? Impressionante como ele voou para fazer aquele gol ali. O goleiro de Portugal, né, é um goleiro alto, né, o Diego Costa, e mesmo assim ele conseguiu voar e não teve para ninguém, guardou aquela bola no gol. No primeiro tempo, gente, o placar foi justo, foi justíssimo, porque Marrocos foi melhor do que Portugal, jogando com muito mais identidade. O seu jogo tem mais identidade, né? É um jogo com menos falhas, né? A proposta do Marrocos, ela é melhor executada, assim, muito melhor executada mesmo, porque os jogadores sabem muito bem o que fazer, os jogadores parecem que treinaram demais, né, para executar a proposta marroquina, enquanto a gente percebe ainda na equipe de Portugal que tem dificuldades para fazer o jogo acontecer. Às vezes a gente percebe que tem muito talento na equipe, que talvez pedisse um outro esquema, outra forma de jogar, né? No entanto, a gente tem um técnico que não gosta muito desse jogo mais ofensivo, desse jogo aí com a posse de bola, né? Um técnico
O Fernando Santos não é, na verdade, esse tipo de treinador para priorizar tanto esse tipo de coisa. Lamentar pela expulsão do Khedira, né, que ali acho que um pouco inocente, né, entra ali no final ali praticamente para tomar 2 cartões amarelos, né, acho que foi inocente. Né, agora, de qualquer maneira, o Banon, na minha opinião, entrou bem, o Jabrani também entrou bem, né, igual a Bokhal, né, que é aquele número Boquial é o número 14, também, na minha opinião, entrou muito bem na partida, né? A seleção do Marrocos também é a seleção, gente, de um grande técnico, né? O Regragui é um técnico realmente muito bom. A montagem que ele faz desse Marrocos, a maneira como esse Marrocos joga, a gente percebe claramente que ela é muito bem treinada. E o Regragui é um técnico diferenciado também. É interessante pensarmos também que há grandes técnicos aí aparecendo nessa Copa do Mundo, e por que não? O Brasil não pensar em contratar um deles, né? E também, por que não? Os nossos clubes não pensar também na contratação de alguns desses técnicos. Esse Greg é um técnico realmente muito bom. Ah, Josa, mas ele é um cara que fala uma língua tal, não importa, gente. Hoje em dia no mundo isso aí não tem tanta importância assim, não. Para algumas equipes poderia ser muito interessante. A gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça para essas coisas, porque lá na Europa ninguém se preocupa se o cara fala uma língua que ninguém entende, não sei o que e tudo mais e tal. Eles simplesmente contratam e resolvem o problema ali. E resolvem muito bem, vamos combinar esse tipo de problema, né? Então é algo que a gente precisa pensar e se não valeria a pena realmente. Não somente técnicos diferentes, como também jogadores diferentes. Por que não? Não ir nesse Marrocos, né, e trazer alguns jogadores aí que são muito bons e que ainda não estão nos grandes do futebol europeu. Por que não? Inclusive o autor do gol de hoje, né, é um jogador que poderia perfeitamente pintar por aqui, né, o jogador Neziri, né? Eu sempre me esqueço um pouco o nome dele. Neziri, na verdade ele foi transferido aí para ele está jogando no Sevilha. Aí já é mais complicado, porque o Sevilha já é um jogador de porte médio ali, de um time de porte médio ali do futebol da Espanha, né? Já fica um pouco mais complicado, né? Mas a gente poderia pensar também, tem outros aí, né? O Azedine Ounahi. Ounahi é um jogador que joga no Angers, né? Que é um jogador, o Angers, que é um jogador que é um time pequenininho ali, não é um time muito forte, não, muito grande, não. Um time que não paga grandes salários para os seus jogadores, é um time ali da França pequenininho. Acho que daria perfeitamente para buscar um jogador desse aí, sem nenhum problema. É um baita jogador, realmente muito bom. Na verdade, ele é o número 8 da seleção do Marrocos, né? Muito rápido, muito forte, muito inteligente, sempre muito focado no jogo também, né? A gente poderia também pensar naquele jogador, o Salim Amalar, né? O Amalar é um jogador também interessante, ele joga no Stade Liège da Bélgica, também a Bélgica não paga. Aí os times grandes da Bélgica, né, não bancam grandes salários, não, poderia perfeitamente pensar nesse jogador. Esse jogador também é muito bom, né? Ou seja, uma seleção tem muitos valores individuais, até mesmo no banco de reserva, né? O Amalá, aquele jogador na linha de, aquela trinca que o Marrocos tem no meio de campo, ele joga do lado esquerdo, né? Uma trinca de meio de campo, né, que dá um suporte absurdo para essa outra trinca de ataques aí, montada pelo Ziyech, pelo Neziri e também pelo Bofal, né? É uma seleção realmente impecável em tudo que executou até agora na Copa do Mundo. Chega aí a semifinal pela primeira vez na história do time africano, nessa Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo. É uma seleção que agora vai esperar França ou então pela Inglaterra, e acho sinceramente que tem condição de fazer um grande jogo, tanto com França como com Inglaterra. Seria um sonho, na verdade, seria fantástico, na verdade, se nós pudéssemos ter uma equipe do Marrocos no final da Copa do Mundo. A Mama África ia agradecer, né? E o futebol também, que é muito importante que quando se faz a coisa muito certa, muito correta em outros lugares do mundo, né, essas equipes, essas seleções também sejam premiadas. Hoje é um dia de felicidade para o futebol. O futebol está sorrindo hoje, né? Porque hoje o futebol está gerando, está mandando alegria, felicidade, não somente para o Marrocos, mas muita gente na África mesmo, meus amigos. Na África, né, que também se viu torcendo pelo Marrocos neste momento. Claro que a África não é um lugar em que todo mundo se curte necessariamente, é um lugar que cada nação, na verdade, está muito mais preocupada com a sua situação, com seus problemas. É natural, aqui na América também seria a mesma coisa, mas é muito provável que nessa Copa do Mundo, nessa partida do Marrocos, muita gente estivesse torcendo pelo Marrocos, inclusive nas ex-colônias portuguesas, né, porque historicamente Portugal não foi, como todo colonizador europeu, não foi um bom colonizador assim, não. Angola que o diga, né? Porque Angola sabe perfeitamente o que precisou fazer para se livrar de Portugal. Angola que, num certo momento, na década de 80, 90, a gente chegava ali em Luanda, na capital, e de cada 10 angolanos que a gente encontrava, homens, né? Pelo menos 3 deles eram amputados, né? Por causa da guerra para a libertação nacional e da colonização contra Portugal. Né? Então, a gente sabe perfeitamente que tudo isso, às vezes, entra também nessa parada aí, né? Marrocos é o time que está lutando contra os colonizadores, de certa forma, até agora, né? E está conseguindo
é uma vitória importante e espetacular. Mas é, sobretudo, uma vitória do futebol, né? Uma vitória do futebol fantástica, maravilhosa, para alegrar o nosso final de semana. Realmente, eu estou muito feliz com essa vitória do Marrocos, né? Foi, para mim, uma vitória do futebol. O futebol realmente agradece. E contra Portugal, lamento por Portugal, mas, sinceramente, estou nem um pouco triste por Portugal. Só um pouquinho de nada. Né? Tem uma certa solidariedade pelo Cristiano Ronaldo, se bem que, pessoalmente, eu acho que eu nem tenho que levar muito isso em consideração quando faço análise política, análise de futebol aqui. Eu não tenho que me levar isso em consideração, mas, pessoalmente, ele não me parece um cara tão legal assim, né? É um pouco longe disso. Agora, independente disso, como jogador de futebol, acho que ele merece muitos méritos, sim. Mas, sinceramente, mesmo com o Cristiano Ronaldo, eu não conseguia torcer para Portugal. Não dá para você olhar, se deparar com os esforços, com o futebol coletivo fantástico, com os esforços individuais, com a inteligência em campo, com foco na partida do Marrocos e torcer para Portugal. Então, o Marrocos mereceu essa vitória e essa vitória do Marrocos traz realmente felicidade para grande parte do mundo e fez, assim, é um presente do futebol para o próprio futebol. É isso.